O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, começamos hoje o mês da Bíblia, né? Que maravilha poder rezar com a palavra de Deus, poder rezar com a palavra do Senhor. Que bom a gente poder se encontrar em Eucaristia, que bom podermos dizer ao nosso coração, saber ouvir, né? Ao nosso coração, melhor dizendo, Shema Israel, né? Então escuta Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único, né? Que maravilha poder nesse mês ecoar essa frase no nosso coração, né? Saber que somos pessoas que devemos de viver da palavra de Deus. A primeira leitura já fala bastante sobre essa expressão da diferença entre o humano, né, a pessoa ou o ser natural, e o ser espiritual. Ali o texto, São Paulo está conversando com a comunidade de Corinto, então ele vai falar, dentro do termo grego, vai chamar de psique, né, a ação, os homens que vai viver bem a ação da psique e os homens que vão viver a ação da própria do espírito. E ele vai chamar aqueles homens de conhecedores, senhores do conhecimento. E vai dizer assim, olha, aquele que vive pelo conhecimento e quer buscar no conhecimento a sua própria salvação, esse já encontrou a sua realidade. Agora, aquele que busca viver pelo Espírito, que, melhor dizendo, está aberto ao Espírito, encontra ainda mais a graça da sabedoria e da salvação, que eles vão chamar de sapiência. Então, ali mostra bastante a diferença entre o ser espiritual e o ser psíquico, como ali coloca a ação. Não está nada dizendo de psicologia e né? Nada disso, mas é a realidade daquele que vive só pelo conhecimento e quer buscar o esclarecimento de tudo pela ciência, só pela ciência, e aquele que busca o conhecimento em Deus. Buscando o conhecimento em Deus, tem uma palavrinha chamada fé. E essa palavrinha chamada fé é não desdenhando as outras ciências, mas está superior a todas elas, que ela vem clarificar todo o sinal do conhecimento, do saber. Olha que maravilha que São Paulo passa para a comunidade para dizer assim, é importante o conhecer, é importante o saber, é importante a ciência, mas ela nunca pode estar acima da presença de Deus em nós. Então temos que estar aberto à ação de Deus na nossa vida. Mês de setembro, mês da palavra de Deus, mês de poder se abrir à palavra,
Olha que ação importante, grandiosa para a gente. Se deixar abrir o coração para que essa palavra possa entrar. Para que essa palavra possa se fazer vida na nossa vida. É colocar, exatamente ter aquela expressão forte de Jesus em meio. Porque Ele é a palavra. E aquele que está aberto à palavra, encontra na palavra a sua graça, encontra na palavra a sua existência. Aí a gente pega o texto, o próprio texto do Evangelho que nós ouvimos, que aí está escrito para a gente, que Lucas escreve para a gente. Mas que maravilha tudo aquilo, né? Ele está ali na cidade, ali naquele bairro, vilarejo de Cafarnaum. Está naquela expressão, e é importante ali porque Cafarnaum é um povoado pequeno. Naquela época é chamado grande, mas é um povoado pequeno. Pedro mora a praticamente uns 50 metros dessa sinagoga. Estava ali a casa de Pedro, depois a gente vai ver que a sogra de Pedro vai ficar doente, que Jesus vai até lá para curá-la. A gente dá aquela expressão quando a gente está lendo a palavra de Deus, tão longe, mas é tudo muito pertinho. E essa sinagoga está ali. E naquela realidade, muitos que moravam em Cafarnaum não tinham a dimensão da religião como sua fonte principal. Tinham os judeus que estavam ali, maioria todos judeus, lógico, mas tinham aqueles que serviam, que iam ao templo, rezavam, e tinha aqueles que não iam ao templo. E também tinha alguns pagãos, que como é perto do mar da Galileia, é uma rota, um caminho de rota. Então ali estava toda aquela expressão colocada. O povo, pronto, já achamos. Dentro dessa realidade, a gente sabe que, quando a gente não tem Deus em meio, a gente começa a buscar outros valores, começa a buscar outros, vai se firmar em alguma realidade. Até engraçado quando a gente se fala ateu. Se eu falo, uma pessoa se demonstra ser ateu, para contradizer a existência de Deus. Então o ateu acredita em Deus, porque para ele dizer que Deus não existe, ele tem que contrariar aquilo que, que a gente crê. A gente crê em Deus. Ele fala, eu não creio em Deus, Deus não existe. Como é que não existe? Prova a não existência de Deus. Daí, se você falar para um ateu no sentido de desespero, ele vai falar, Deus do céu me ajuda. Então, olha para aquela expressão da fonte da existência, a ação própria, que ali é colocado. Ali não estava numa não existência de Deus, ali estava numa dimensão humana. E aquele que é humano se deixa levar pelos seus valores e se contamina, porque até mesmo o cristão se deixa contaminar por tantas outras coisas e se afasta do plano de Deus. Aí a gente observa ali o contexto que fala que tinha um homem dentro da sinagoga endemoniado. Aí a gente fala, peraí, o demônio entra na sinagoga? O demônio entra na igreja? Ali a gente tem uma expressão interessante em hebraico, que diz que o demônio é como eles explicam como uma dimensão igual como um polvo, que tem os seus tentáculos. O demônio não precisa entrar, mas ele tem o seu tentáculo, e o seu tentáculo vai onde ele não precisa estar. O demônio reconhece a presença de Deus. A antiga sinagoga de Cafarnaum, ela era frequentada pelos judeus, mas passavam por dentro dela tantas pessoas que não eram da fé judaica, e ali estavam. Então, provavelmente, esse homem não pertencia à dimensão da fé judaica, mas estava ali. Quase que para dizer, a pessoa vai em busca de Deus. Talvez os tormentos das realidades, que ali eles chamavam de demônios, eram muito mais fortes. O texto não mostra, pelo texto e pelos estudos, a gente não consegue decifrar como que esse demônio falou com Jesus. Se ele falou bravo, se ele falou manso, se ele falou num tom irônico. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Ou o que queres de nós, Jesus Nazareno? Ou o que queres de nós? Como se fosse alguém cheio do conhecimento. Ele não colocou, porque a expressão que estava ali, a comunidade tinha Jesus como alguém, como eles. Embora tinham conhecimento, não tinha o estudo, mas tinha o conhecimento. Não estudou nas nossas escolas, mas sabe falar da escola da vida e busca fonte de discernimento na palavra. Quem é esse Jesus? Agora o demônio dentro mostra quem é Jesus, ou seja, revela. Tu és o Santo de Deus,
O que está fazendo para nos atormentar? Essa palavra é forte, quando ele coloca nos atormentar, ele está dizendo que, para Jesus, diante daquela realidade, a situação aqui está boa, nós estamos vivendo bem. Quem é você para dizer mais do que a gente? Né? Para saber mais do que nós sabemos. Olha a expressão que a gente pode colocar aqui dentro do contexto. É uma expressão forte de diálogo e de discernimento. Aí Jesus fala com autoridade. Quem era a autoridade? O rabino, o mestre da lei, o escriba, o fariseu. Jesus não está em nenhuma dessas classes e toma a palavra e fala, porque ele é a palavra revelada. Cala-te e sai dele. Aí vem a expressão. Vocês observaram, meus irmãos, que nesse contexto não está dentro da sinagoga um rabino com um livro aberto. O texto não mostra um rabino com um rolo aberto e lendo a palavra. Vocês perceberam? Parece que na sinagoga não tinha nenhuma reunião, né? Não ia ter nenhuma celebração. Estava tendo. Mas por que o autor não coloca o rabino com o rolo aberto lendo a Escritura? Porque Jesus, o que Lucas está querendo enfocar? Jesus é a palavra. Ele é a palavra, né, encarnada. Então, a palavra foi anunciada. Cala-te e sai dele. O demônio obedeceu a essa ação. Jogou o homem no chão e saiu sem o escândalo demoníaco. Sem a possessão. Interessante que esse homem também não estava numa dimensão de possessão. Estava calmo. Olha que ação interessante apresentada. Então, a palavra tem o poder sobre toda a realidade física e demoníaca. Vai e destrói toda essa realidade. Limpa tudo que está sujo. Por isso que os irmãos da sinagoga, quando saíram, falaram. Porque uma vez que você recebe a palavra e a palavra mexe com a tua existência, você proclama, você fala dessa palavra aos seus irmãos. Você fala dessa palavra onde você está. Olha, ele mexe até com, né, determina, dá ordem até aos espíritos impuros, e eles saem. Quem é esse homem? Olha como que eles falam. Eles estão proclamando a palavra anunciada dentro da sinagoga. Qual que é a nossa realidade, a nossa missão enquanto cristãos, seguidores de Jesus Cristo, filhos de Deus, seguidores do Mestre? Nós também devemos de nos debruçar na palavra de Deus, pedir a essa palavra que nos purifique, nos liberte, também nos tire várias expressões que nós temos dentro da gente. Os antigos pais da igreja chamavam os pecados de demônios. Então, que a gente tire os pecados que estão dentro da gente, que nos impede de mergulhar na palavra, de viver a palavra e de poder anunciar a palavra aos nossos irmãos e irmãs. O mês da Bíblia não quer dizer que uma vez só no ano a gente lê a Bíblia. Não, é o mês da gente poder dizer assim, olha, agora é o mês do retiro da palavra. Deixa a palavra falar no teu coração. Deixa essa palavra curar as tuas feridas. Deixa essa palavra libertar as tuas amarras, te libertar das tuas amarras, para que você possa ser um homem, uma mulher livre no Senhor. Essa expressão que o Senhor nos convida a viver nesse tempo. Outra ação importante é recordar a nossa cidade. Cidade que sabe viver pelo Espírito Santo. Né? Reza o Espírito Santo. Reza sempre a sua liturgia, com todos os nossos irmãos e irmãs. Uma cidade grande, que é a nossa Mogi das Cruzes, 460 anos, é história. Uma cidade que sabe viver a sua história, uma cidade que respeita o seu povo e as religiões que aqui estão. Louvado seja Mogi das Cruzes, louvado seja essa terra que traz pelo nome a cruz do Redentor. Né? Mogi, nossa Mogi querida, das cruzes, um símbolo cristão. Dá no hino de Mogi das Cruzes, né? Fala, por ti darei a minha própria vida de todo o meu coração. É assim que todos os mogianos possam sentir esse canto, esse verso no coração. Cristo nos dá a alegria da unidade.
né? E a liberdade de poder rezar. Uma cidade que tem os braços como a cruz do Redentor, que acolhe todos os irmãos e irmãs que aqui vêm morar. Não importando a sua crença, mas importando o amor, né? Sabendo amar. E a expressão tão bonita que é a palavra de Deus. Deus é amor, e o amor acolhe. Por ti, nossa Mogi, que a gente possa sentir essa alegria de poder viver na cidade de Mogi das Cruzes, sentir a cidade de Mogi das Cruzes, rezar na cidade de Mogi das Cruzes e, acima de tudo, amar uns aos outros, ser irmãos de verdade nessa cidade. Cidade que mostra essa beleza de unidade e de amor. Cidade cheia da fauna e da flora. Cidade cercada por montanhas. Cidade cercada pela vontade do Criador. Deus viu que era bom e assim o fez. Que a gente possa aprender a conservar a nossa mata, a nossa cidade, os nossos rios. Que a gente possa sentir que na nossa cidade tem vida. Que todo mogiano, mogiana, possa se sentir responsável por essa parcela do plano de Deus confiado a cada um de nós. Que a gente possa se sentir responsável por essa terra. Nós, que estamos, que moramos, que somos de Mogi das Cruzes. Que possamos hoje não só comemorar um feriado, mas poder ter um dia para rezar e cuidar da nossa terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.